Fala galera do Boteco Connection, beleza? Tô aí, mais uma vez, Rafael Bense aí pra trocar uma ideia com vocês aí e para falar um pouco aí sobre a questão do debate entre o Bruno Covas e o Boulos. Aí o primeiro debate foi realizado ontem, né? Já pensando no segundo turno. Eu assisti o debate, achei o debate bem interessante, apesar de ter sido um pouco xoxo, um debate um pouco devagar. Mas acredito que o Boulos se saiu muito bem no debate. Acho que o Guilherme Boulos ele está numa crescente, numa ascensão. Ele está sabendo responder as perguntas de uma forma com que, além de responder a pergunta que lhe é feita pelo candidato opositor, mas ele também aprofunda a questão. Ou seja, o Bruno Covas em alguns momentos veio com algumas questões meio na superficialidade e o Boulos ele conseguiu dar mais profundidade à questão, né? Conseguiu levar, vamos dizer, a questão para lugares onde a população precisa saber e normalmente a população não fica sabendo. Acho que um dos exemplos que eu posso citar em relação a isso é em relação à questão do Ministério Público, a questão da gestão da pandemia, onde o Boulos ele criticou a gestão da pandemia, o Bruno Covas se doeu, dizendo que o Boulos estava criticando os profissionais de saúde. Aí o Boulos ele foi lá e respondeu dizendo que não, que inclusive o pai dele é da área da saúde. Então o Boulos ele foi lá, fez uma defesa e disse que o que ele estava criticando é a gestão da pandemia e não os profissionais de saúde, né? O Bruno Covas tentou sair ali de um jeito meio... tentou acusar o Boulos de algo que não tem nada a ver e o Boulos saiu muito bem, tranquilo, sereno. Então eu achei que em vários momentos o Boulos mandou muito bem nesse debate. Uma questão que para mim ficou muito clara é que o Boulos ele está muito preparado para esse segundo turno. Acho que ele vai mandar muito bem nesse segundo turno. O desafio do Boulos agora, nesse segundo turno, é angariar mais votos para que ele possa vencer a eleição. O Bruno Covas já passou dos 30%, ele ainda está nos 20%. Mas você tem aí 13% de pessoas que votaram no Márcio França. Muitos desses eleitores do Márcio França são eleitores do Ciro, que pensavam no Márcio França como uma opção para São Paulo, imaginando um plano municipal de desenvolvimento, atrelado ao programa do Ciro, que pensa um plano nacional de desenvolvimento para 2022. Então a esperança de muita gente ligada ao PDT era que o Márcio França vencesse para já começar a pavimentar uma eleição do Ciro para 2022. Não aconteceu, né? O povo é soberano, o povo escolheu o Boulos e o Boulos está no segundo turno. Então cabe agora essa militância do PDT, essas pessoas que votaram no Márcio França, migrarem o voto para o Boulos, que eu acredito que em sua maioria vai acontecer. Obviamente que muita gente que votou no Márcio França também não tem nada a ver com essa questão que eu acabei de falar, da ligação com o Ciro. Votou no Márcio França porque considerava ele um cara ali mais ao centro, um cara mais moderado em relação ao Boulos e que já está de saco cheio do PSDB, então votou no Márcio França. Então esse voto é que o Boulos precisa tentar trazer para ele. Existe uma tendência desse voto migrar para o Bruno Covas, não porque o Boulos não seria um candidato adequado para essas pessoas, mas porque as fake news e tudo que já rolou contra o Boulos e contra a esquerda acabou contaminando a cabeça de muitas pessoas. Então muita gente acredita que o Boulos invade a casa das pessoas, muita gente acredita ainda nessa retórica de não entendimento do trabalho do MTST, que não invade casas coisíssima nenhuma. O que o MTST faz é tentar
fazer com que o poder público enxergue imóveis que não estão cumprindo sua função social, que é uma prerrogativa da nossa Constituição de 88. E aí o MTST vai lá e joga luz a esses imóveis que estão parados, não estão cumprindo a sua função social, e ele tenta fazer com que o poder público dê destinação para esse imóvel, ou seja, desapropriá-lo para entregar para pessoas que precisam, transformar aquele prédio abandonado em moradia popular, esse tipo de coisa. É isso que o MTST faz. Caso você esteja assistindo esse vídeo e não conheça o trabalho do MTST, que é um trabalho muito legal, diga-se de passagem. Uma coisa que pegou também muito com o Boulos é aquele lance daquele prédio que pegou fogo em São Paulo. Muita gente mal intencionada dizendo que as pessoas que estavam naquele prédio eram ligadas ao Boulos, que o Boulos cobrava aluguel das pessoas, o que é uma grande mentira, uma grande fake news, já foi desmentida, mas muita gente ainda tem isso na cabeça. Então o desafio do Boulos é desmistificar tudo isso agora no segundo turno e tentar trazer essas pessoas para a luz da verdade, né? Para a luz do entendimento, e trazer essas pessoas para que votem nele, né? Um outro desafio é o Boulos conseguir votos ali do pessoal que votou ali no Arthur Mamãe Falei. Parece que pelo menos ali o Paulo Cogos, o ANCAP, o príncipe dos ANCAPs, já disse que vai votar no Boulos. Um movimento interessante que eu senti também no Twitter e que eu vi hoje foi um movimento da Janaína Pascoal, aquela golpista que ajudou junto com o Hélio Bicudo a escrever o processo, né, de impeachment, né, o pedido de impeachment da Dilma. Ela fez um movimento hoje de diálogo com o Boulos, o que é uma coisa interessante. Por quê? Porque a Janaína Pascoal é uma pessoa que tem uma certa influência ali nessa direita, não sei se eu posso dizer que a Janaína é uma extrema direita, mas ela é uma direita bem conservadora, né? Ela tem uma penetração ainda nesses lugares da direita, e quando ela faz esse movimento de diálogo com o Boulos, ou seja, olha, vamos fazer uma live no Instagram, vamos conversar, quero ouvir tuas propostas e tal, quero entender melhor, ela está fazendo um movimento de diálogo, né? E isso é bom para o Boulos, porque mostra que o Boulos não é um cara, vamos dizer, que vai chegar chutando a porta das pessoas, arrancando as pessoas de suas casas e tal, como querem fazer, como querem transparecer. Não, o Boulos, ele é um cara de um partido da ordem, que é o PSOL, um partido que tem ideais socialistas, mas está dentro da democracia, está disputando o jogo da democracia. E eu acho importante esse movimento da Janaína Pascoal. Tomara que o Boulos converse com ela, faça uma live, porque ele consegue furar a bolha da esquerda e chegar em lugares onde ele não chegaria normalmente. Então, acho que o Boulos mandou bem no debate ontem. Acho que o Bruno Covas não foi mal, mas no aspecto geral do debate, eu acredito que o Bruno Covas ele saiu um pouco preocupado. Acho que o Boulos saiu melhor do que ele no debate em várias questões, né? O Boulos, quando o Bruno Covas questionou o Boulos a respeito da sua inexperiência, o Boulos disse: como inexperiente? Eu tenho 20 anos de movimentos sociais, de estar ao lado das pessoas, nas ruas, né, tentando entender o problema das pessoas e tentando auxiliá-las na resolução. Então, isso é mais do que experiência de vida, isso é a minha vida, né? Então o Boulos saiu muito bem nessa resposta, porque as pessoas mais humildes, elas entendem quando um político ele fala esse tipo de coisa, elas entendem e elas percebem quando o político tem verdade no que está falando, e o Boulos tem essa verdade. Embora muita gente diga que ele é um filhinho de papai, não sei o que lá, não respeitam e não entendem a trajetória de vida dele e nem conhecem a trajetória de vida dele. O Boulos é um cara muito respeitável e ele tem o respeito aqui do Boteco Connection. Um outro movimento que eu achei interessante é que o Gilmar Tato, ali do PT, já vai declarar, ou já declarou apoio ao Boulos. O PT já declarou apoio ao Boulos.
O Ciro Gomes e o PDT também já demonstraram que vão apoiar o Boulos. O Lauro Jardim, lá do Globo, disse que o Ciro e o PDT vão apoiar o Boulos aqui em São Paulo, o que é um movimento muito interessante. Eu acho que não seria bom para a imagem do Ciro e do PDT não apoiar o Boulos aqui em São Paulo. Então eu acho que o movimento é correto, né? Não sei se o Márcio França vai apoiar o Boulos. O PSB já é um partido um pouco mais fisiológico. O Márcio França é um candidato mais ao centro, foi muito atacado pelo Boulos, né, na campanha. Os dois tiveram momentos ali de inverdades, de fake news. Então eu acho que não sei se o Márcio França apoiará Guilherme Boulos. Tomara que apoie, porque senão ele cola de vez a pecha de que é um cara de direita ao invés de ser um cara de esquerda que está num partido que se diz socialista, no caso o PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro, né? Então, sobre o debate, eu acho que é isso. Eu acho que o Boulos saiu vencedor, acho que foi interessante a participação dele. Então, acredito que o Boulos tem chance de crescer aí para o segundo turno. Não sei se tem chances de vitória. Tomara que vença. Eu vou estar aqui torcendo pelo Guilherme Boulos. Agora eu queria comentar algumas coisas aqui em relação ao que aconteceu no dia de ontem e no dia de hoje, né? Eu recebi muitas, vamos dizer, muita gente que se diz de esquerda, né? Mas que na verdade são pessoas muito ligadas ao Partido dos Trabalhadores, cobrando uma posição do Boteco Connection em relação ao Guilherme Boulos e cobrando muito o PDT e o Ciro em relação ao Guilherme Boulos e em relação a Manuela Dávila na internet, assim, de forma muito incisiva, de forma a dizer que se o Ciro não apoiasse o Boulos, se o PDT não apoiar o Boulos, vai provar que não é um partido de esquerda. Esse tipo de coisa. Uma imposição que chega a ser ridícula quando você pensa em política institucional. É óbvio que todo mundo que tem uma cabeça mais à esquerda, que pensa a política mais à esquerda, quer que o Ciro, quer que o Márcio França, quer que todos esses atores apoiem Boulos, apoiem a Manuela. Acontece que a política institucional ela tem uma dificuldade intrínseca à realidade, à política real. E, por exemplo, no caso da Manuela Dávila, lá em Porto Alegre, né? A Juliana Brizola, eu tenho certeza que ela gostaria de apoiar a Manuela, mas existe uma questão institucional. O PDT tem uma boa relação com o MDB no Estado. Já existe uma boa relação ali. Então, institucionalmente, eu entendo quando o PDT hesita em dar apoio ao partido da Manuela, que, diga-se de passagem, sempre apoiou o PT e poucas vezes esteve ao lado do PDT nas lutas, né? Pelo menos nos últimos anos, né? Então eu entendo que existe uma certa resistência. Eu não concordo, gostaria que o PDT apoiasse, mas eu entendo. Aqui em São Paulo, né, muita gente dizendo, se o Ciro não apoiar o Boulos, o Ciro vai assinar a pecha de direitista. Gente, também tem essa questão. O PSOL sempre esteve ao lado do PT. O PSOL sempre esteve ao lado do PT. Agora o PSOL tem se descolado do PT porque percebeu também que o PT é um partido que está no declínio. Um partido que em 2012 tinha 600 prefeituras e que agora em 2020 tem menos de 200 prefeituras. Se eu não me engano 186, eu não me lembro agora o número exato. Mas o PT vem diminuindo de 2012 para cá. O PT já está caindo muito em números de prefeituras, em número de vereadores. Agora, por exemplo, nessa eleição, o PDT fez mais vereadores pelo Brasil todo do que o PT. Então, o PT vive uma crise institucional. É o maior partido
de centro-esquerda do Brasil e da América Latina, né, como o Lula gosta de bradar sempre, que é o maior partido de esquerda do Brasil. Eu respeito isso, respeito, com certeza. O PT tem uma importância histórica gigantesca no Brasil, tanto desde o período da redemocratização, quanto nos mandatos que teve. Mas nós também não podemos deixar de lado os problemas, né? É óbvio, nós precisamos fazer uma crítica, como diz sempre meu amigo lá, o Daniel, do canal Barba Dialética, nós precisamos fazer uma crítica à esquerda, né, do PT, e não fazer uma crítica de direita, né? Então, por isso que nós não vamos ficar aqui levantando os problemas e dando moral para os problemas, mas nós temos que admitir que houveram problemas, né? E que uma reconstrução do partido é necessária, uma reconstrução do partido nos melhores termos da ética, da moral, da justiça social, né? Porque o PT muito fez, mas baseado no próprio neoliberalismo. O PT foi um partido que executou o consenso de Washington de 89. E a militância, muitas vezes, ela não compreende essas coisas, ela não entende que o que o partido fez não tem, na verdade, nada de esquerda. Foi apenas aplicação da cartilha neoliberal. É óbvio que, como o Brasil é um país muito sofrido, e o povo brasileiro é um povo muito, vamos dizer, machucado, né? Quando recebe um Bolsa Família, quando tem a chance de comprar o seu imóvel por um programa tipo Minha Casa Minha Vida, esse povo fica agradecido. E é como agora. O auxílio emergencial que o Bolsonaro passou para os brasileiros que mais necessitam, ele vai ter um retorno disso. Tanto é que isso já reverberou nas pesquisas de qualidade do governo, né? Ele está ali com 40%, muito em função disso. Agora, quando esse auxílio terminar, aí nós vamos ver como é que vai ficar. Porque as pessoas, elas têm a gratidão, mas elas também lembram daqueles que as prejudicaram. Então eu acredito que o PT está passando por um momento de reconfiguração, de reconstrução, precisa passar por isso. Não acreditava que eles deveriam ter lançado campanha em São Paulo, acredito que eles deveriam ter feito uma chapa com o Boulos já e colocado um petista dos seus quadros como vice do Boulos. Não aconteceu, paciência, o Tato foi muito mal votado, perdeu inclusive para o Mamãe Falei. Isso foi uma coisa também que muitos petistas ficaram bravos comigo, falando que eu debochei do PT. Não, amigos, eu não debochei do PT, eu fiz uma constatação. O PT perdeu a eleição para o Bolsonaro em 2018 e perdeu agora em São Paulo as eleições para o Mamãe Falei. O Gilmar Tato foi menos votado do que o Arthur Duval, que é um boçalzinho aí, de um ancapzinho aí, daquele canalzinho merda lá do MBL. Entendeu? E o Gilmar Tato conseguiu ser menos votado do que o Arthur Duval. Então, aí tem um problema estrutural, tem um problema de estrutura mesmo ali no partido, e eu tenho certeza que o PT vai encontrar uma maneira de se reconstruir, né? Eu espero que o faça. E o PDT é um partido que também está tentando se reconstruir, também falei isso para alguns amigos. O PDT é um partido que estava meio que à deriva, ali depois da morte do Brizola, com a vinda do Ciro para o PDT, inicia-se um movimento de reconstrução também do partido, de reconfiguração também de vamos dizer assim, de um modus operandi, de uma cartilha ética, de uma cartilha de valores. Então, Ciro, que é um cara de centro-esquerda, está tentando ajudar o PDT nessa reconstrução. Ainda tem muita gente de direita no PDT, ainda tem quadros que não condizem com a tradição do PDT, de Darcy Ribeiro, de Abdias do Nascimento, não é, de Leonel Brizola, não é? Mas o PDT está tentando se reconstruir, e eu considero que a figura do Ciro Gomes dentro do PDT é muito importante por causa disso. Talvez o Ciro Gomes, na próxima eleição em 2022, não passe ali dos seus 12%, 13%.
Talvez ele continue com a mesma porcentagem e não atinja o segundo turno, mas ele vai ser importante e ele está sendo importante para a criação de novas lideranças e de uma formatação nova de quadros para o PDT, que é de uma esquerda trabalhista, uma esquerda preocupada com o desenvolvimento nacional. Ou seja, eu vejo com bons olhos esse aprofundamento das diferenças dentro da esquerda, não é? Acredito que aprofundando as diferenças entre PDT, entre PT, entre PSB, entre PCB, PCdoB, né, PCO, todos os partidos que compõem aí a ala desde do centro para a centro-esquerda até a esquerda mais radical. Acho que é preciso encontrar uma maneira de dialogar, encontrando e entendendo as diferenças que os partidos têm, e principalmente em questão ideológica e programática, mas encontrando uma forma de se aliar quando o momento for necessário. Então acho que aqui em São Paulo é um momento interessante, acho que todos em torno do Guilherme Boulos vai ser interessante para tentar ajudar aí o Boulos a chegar à Prefeitura de São Paulo, o que seria um feito histórico e acho que um feito muito importante para o PSOL, mas também para o povo paulistano, que merece aí uma chance de ter um prefeito diferente, um prefeito que tente fazer algo que o PSDB e o PT ali com o Haddad também não conseguiu fazer, né? Então, sorte ao Boulos, Boteco Connection está aqui torcendo pelo Boulos e tomara que o Boulos consiga vencer aí o segundo turno. Então, galera, desculpa aí qualquer coisa, mal entendido. Esse canal aqui não é um canal de militância petista, não é um canal de militância pedetista. Esse canal aqui é um canal que quer expressar a sua opinião. E é uma opinião mais à esquerda, né? E eu espero que vocês compreendam que nem sempre nós vamos concordar e às vezes nós vamos discordar dos outros. Mas o importante é nos mantermos juntos, nos mantermos unidos para construirmos aí um caminho mais progressista à esquerda para o nosso país, e o Boteco Connection quer dar essa contribuição para essa pavimentação, para pavimentar aí esse caminho, beleza? Então um abraço a todos aí, deixem aí um like se vocês gostarem do vídeo, tamo junto, é nóis, valeu!